Fala galera, bem-vindo a mais um Jogos do Radar. Eu sou Marcelinho e vamos começar aqui nossa criação de cenário para esse sábado, dia 22 de outubro. Sábado bem cheio, com bastante jogos, então sem muitas delongas. Vamos lá, seguindo aqui o Radar Esportivo, pegando aqui pelas competições, né? Pela ordem alfabética. A gente tem, avisando já, que eu vou comentar de alguns jogos, a gente tem essa semana a Champions League, né? Então, confrontos que podem ser decisivos, os times podem jogar com um time ali mais misto, né? Nas competições nacionais. Então, ficar de olho com isso. O primeiro jogo é o Dortmund contra o Stuttgart. O Stuttgart vem de uma classificação cachapante, né? Para cima do Arminia, 6-0. Mas não é um time que vem bem no campeonato alemão. É o 14º. Os últimos jogos do Stuttgart pelo alemão, ele venceu o Bochum 4-1. Bochum que muito provavelmente vai cair. E vinha de 3 derrotas, né? Arrancou um empate com o Bayern de Munique, surpreendente. Mas vinha de derrota para o Frankfurt, para o Wolfsburg e para o Union Berlim. O Dortmund, que tem um jogo contra o City, o Dortmund já está praticamente classificado. Então pode ser, e o Dortmund também sabendo que contra o City é muito mais difícil, se botar os titulares capaz de perder também, né? Então pode ser que o Dortmund nesse jogo contra o Stuttgart jogue com um time titular. O Dortmund, dentro de casa, as últimas partidas, é um empate com o Sevilha pela Champions, né? Um empate com o Bayern de Munique perdendo 2-0, foi buscar o resultado. E bateu o Schalke da Alemanha, que só tem esse joguinho, né? O Dortmund é o 8º colocado, bem no meio para mal, né, na tabela, porque, obviamente, a gente pensa em Bayern de Munique, o Leverkusen, que está aqui embaixo também, mas brigando mais lá para cima, né? Até o Leipzig, que está começando a dar uma melhorada, mas está mal ainda. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui dos jogadores. O Moukoko, do Animalen, importante, está jogando, e o Julian Brandt. O Haller, infelizmente, né? Difícil voltar. O Royce é dúvida, pode ser muito por conta do jogo da Champions, e o Modeste não está aqui. Mas é um time que, teoricamente, é um pouco misto, né? Vamos ver. Na cotação de 1,55, eu não gosto de trabalhar muito o Borussia Dortmund em back, né? Eu acho que é um time que cede bastante espaço para o adversário, ainda mais com uma zaga aqui. Aqui, teoricamente, a zaga está titular, né? Mas pode ser que tenha alguma mudança aqui na hora do time chegar com o titular. Vamos ver. Se der padrão aqui, se o time tiver um time mais para titular do que para misto, eu fico aqui de olho no back e vou ficar também de olho no mercado de gols. Leverkusen e Wolfsburg. Mais um caso, né? O Leverkusen não vem bem nem no campeonato alemão, mas eu acho que não cai, e nem na Champions. O Leverkusen tem um jogo importante na Champions contra o Atlético de Madrid fora de casa. O Atlético de Madrid desesperado também. O Atlético em último. Tem que ver como é que vem a necessidade desse Bayer Leverkusen para jogar contra o Wolfsburg. Os últimos jogos, entre eles, foi uma vitória do Bayern 2-0, fora de casa, uma vitória do Wolfsburg fora de casa 2-0, uma vitória do Wolfsburg fora de casa 1-0. Só fora de casa ganha. Tem um empate 4-1. E o Wolfsburg joga contra quem? O Wolfsburg pega o Bochum, né? Então o Wolfsburg não tem competição europeia. O Wolfsburg é o 13º. Dentro de casa, o Bayern só venceu 1 em 5 jogos. E o Wolfsburg fora 1 em 5 também. É uma coisa do Bayern de Leverkusen, né? 1-3, isso aí. Que pra mim é jogo de correção, tá? Dessa odd do Bayern Leverkusen. Acredito que o Bayern vai jogar muito mais sério a Champions para tentar passar de fase, né? Ou até pegar uma Europa League, do que levar esse jogo aqui muito a sério. Porque o Bayern já não tem grande chance aqui de chegar na Champions, né? Via Champions direto o campeonato alemão, e muito provavelmente, se apertar um pouquinho do meio para o final, não vai cair, tá bom? Também dá para ficar de olho no mercado de gols. Freiburg e Bremen. Vamos ver quem tem. O Freiburg tem Europa Conference, né? Depois tem contra o Olympiacos. Confesso que eu não sei como é que tá a classificação do Freiburg. O Bremen não tem nada de importante. O Freiburg é o 4º colocado, o Bremen é o 10º. Dentro de casa, o Freiburg tem 2 vitórias em 4 jogos. E o Bremen fora um dos melhores visitantes, ó. 3 vitórias e 2 empates. Aqui também é jogo para correção de preço do Freiburg.
né, tendo um jogo importante no meio da semana. E também aqui acho que dá para ficar de olho no mercado de gols. Hoffenheim e Bayern de Munique. O Bayern tem o jogo contra o Barcelona, se eu não me engano. Contra o Barcelona, mas o Bayern já está classificado, né? O Hoffenheim, que vem de 2 excelentes vitórias contra o Schalke, 3-0 e 5-1. As duas deu para trabalhar muito facilmente o mercado de gols e a goleada. O Bayern é o segundo, né? Acho que o Bayern vai ser campeão e pode muito bem atropelar um pouco lá mais pro meio do final do campeonato. Mas, obviamente, não tem como deixar a União Berlim disparar, né? A União Berlim acho que vai perder um pouco de força também. Mas como o Bayern já está classificado na Champions e muito provavelmente vai passar em primeiro, joga contra, se eu não me engano, a Inter dentro de casa no último jogo, né? Porque o primeiro jogo do Bayern foi... obviamente. Não, obviamente não. Mas que pega a Inter no primeiro jogo. Acho que é tudo espelhado, né? Se não for, pega ou a Inter dentro de casa ou acaba com Vitória Pilsen fora. Mas de qualquer forma, o Bayern vai passar em primeiro. Dentro de casa, o Hoffenheim é um bom mandante, né? Tem 3 vitórias e só perdeu uma. Fora de casa, o Bayern ainda não engrenou ali na competição. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui interessante dos jogadores do Bayern. Gnabry, Coman, Musiala e Mané. O Sané machucado, né? Não sei se fica muito tempo machucado, mas o Sané machucado. A princípio, o time titular aqui do Bayern de Munique. Então, dá para ficar de olho aqui tanto no back Bayern, nos últimos jogos. Fora de casa, 1-1, 4-0 em casa, 4-1 dentro de casa. O Hoffenheim, 4-1 e teve um 6-0 do Bayern de Munique. Aqui não tem muito como fugir, mesmo o Bayern sofrendo gol, né, nos últimos jogos. Dá para ficar de olho aqui. Tomou 2, né, do Vitória Pilsen, se não me engano. Deixa eu ver aqui. Ganhou do Augsburg 5-2, bateu o Freiburg 5-0. Ganhou do Vitória Pilsen 4-2, tomou 2 do Vitória Pilsen e tomou 2 do Dortmund. Ficar de olho no back Bayern e no mercado de gols. Augsburg e Leipzig. O Leipzig também tem jogo importante, né, da Champions. O Leipzig que briga com o Shakhtar e com o Celtic. Pega o Real Madrid já classificado. Então acho que aqui todas as forças do Leipzig vai estar para esse jogo. Não deve estar muito assim para esse jogo contra o Augsburg. O Leipzig também é difícil, né? Bem que está no meio para baixo da competição, né? São 17, 34 rodadas. Está no meio do primeiro turno, um pouco mais do primeiro turno. Mas já é uma distância grande ali pro... Nem grande, né? São 3 pontos só, né? É porque tem 11º. Parece que é uma distância grande. Mas tem times ali que estão jogando melhor que o Leipzig, por enquanto, né? Hoffenheim, Frankfurt, Gladbach, Bayern, União Berlim. Acho que o Mainz e o Freiburg podem dar uma caída, mas fica complicado via direto. Mas acho que o Leipzig para esse jogo aqui vai dar mais importância para o jogo do meio de semana. Dentro de casa, o Augsburg tem uma vitória só, não é um bom mandante. E fora de casa, o Leipzig ainda não venceu. Aqui eu vou ficar de olho também numa correção de preço do Leipzig e no mercado de gols, tá bom? Quando eu comento aqui correção de preço, tá? Primeiro que não é para trabalhar em casos normais essa correção de preço. É só para trabalhar na Betfair, que é onde você entra numa cotação ali e você consegue sair no ao vivo, no meio do jogo. Eu posso entrar em uma cotação de 1,57, no exemplo, contra o Leipzig, né, em lei ao Leipzig, que seria o Augsburg com empate. Se essa cotação Leipzig for para 1,60, eu posso sair da minha aposta, que eu já estou ganhando dinheiro. Se você entra numa casa normal, por exemplo, na Bet365, vamos supor a 1,50, deve estar 2,20 o Augsburg com empate. Se ele cai para 2,10, que teoricamente você está ganhando, né, muito provavelmente não, 100% de certeza, você vai estar perdendo dinheiro se você der cash out. Então essas movimentações de match odds, né, vitória, empate, derrota, eu trabalho somente na Betfair, tá bom? Então quem não tem casa na Betfair, quem não tem conta, que quiser trabalhar realmente com o trader, é a única casa que vale a pena. E o último jogo da Bundesliga, Gladbach contra o Frankfurt. O Frankfurt também tem jogo importante da Champions, né? Pega o Marseille. O Gladbach não tem nada ou tem? Não tem nada, né? Pega o União Berlim no próximo jogo. A cotação 2,30 pro Gladbach. Dá para ficar de olho nesse layer ao Frankfurt aqui, né? Não tem muito o que esconder. O Frankfurt é o 6º, o Gladbach é o 7º. Dentro de casa, o Gladbach um bom mandante, 4 vitórias e 1 derrota.
Fora de casa, o Frankfurt também não é um mau visitante, né? Tem 2 vitórias e só perdeu uma. Que também fica de olho no mercado de gols, tá? Então é isso. Ficar de olho mais no match odds aqui, das equipes que jogam Champions e Europa League. O Freiburg, se eu não me engano, é Conference League, né? Mas vamos lá. E o mercado de gols, porque a Alemanha sempre dá, na maioria das vezes, são jogos abertos. Bundesliga 2, que tem os horários antes, né? São os primeiros jogos do dia. Nuremberg e Hannover. O Hannover que vem de derrota para a equipe do Dortmund pela DFB Pokal, mas jogou muito bem. Merecia até ganhar o jogo, né? Ou merecia estar ganhando o jogo, pelo menos ali no primeiro tempo. O goleiro do Dortmund fechou o gol. Classificação. O Nuremberg é o 14º, o Nuremberg está muito mal na temporada e o Hannover é o 5º colocado. Dentro de casa, o Nuremberg tem 2 vitórias e 3 derrotas. Fora de casa, o Hannover tem 3 vitórias e 3 derrotas. Deixa eu ver os últimos jogos do Nuremberg dentro de casa. Perdeu para o Kiel 3-2, que o melhorou, né? Empatou com o Darmstadt hoje. Ia falar um bom jogo, mas não foi bom jogo não. Poderia ser melhor, né? A expectativa era melhor. Eu comentei ontem nos jogos do Radar que para mim era um jogo de 3, 4 gols mais ou menos. Mas faltou um pouquinho. Nuremberg bateu o Arminia Bielefeld, né, que é o pior time da competição por enquanto. Perdeu para o Hamburgo e perdeu para o Heidenheim. 2 a cotação do Nuremberg? Não tem explicação para isso. Não tem explicação para isso. Não vou nem pegar os últimos jogos aqui. Tem a vitória do Hannover 3-0, Hannover 5-2, Nuremberg quem jogou fora ganhou, né? Cara, aqui pra mim é correção de preço forte nesse Nuremberg aqui, obviamente o mercado de gols. Outro jogo que eu acho fraco, teoricamente, Regensburg e Sandhausen. Vou ficar muito de olho nesse jogo do Paderborn. O Sandhausen é o 15º, o Regensburg é o 10º. Dentro de casa, o Regensburg é o 13º, não é um bom mandante, tem 2 vitórias apenas em 6 jogos. Perdeu uma só, mas não é um bom mandante. E fora de casa, o Sandhausen ainda não venceu. 2 empates e 4 derrotas. Cara, esse jogo aqui pra mim fede a merda. O Sandhausen na DFB Pokal, se eu não me engano, ele cai pro Karlsruhe. Aqui não tem disputa de pênalti, eu não vi a disputa de pênalti. Ele começou mal a partida, o Karlsruhe começou bem. Numa chegada do Sandhausen teve um gol contra. Eu entrei em lei ao Sandhausen. Depois, pro meio do final, o Sandhausen teve um contra-ataque, perdeu um gol na cara. Eu fechei a posição e falei pra galera que tava meio complicado, né? O Sandhausen ainda fez o gol no final do primeiro tempo, 2-0. Bateu, né? O Karlsruhe. O crime que foi feito jogou muito melhor que a equipe do Sandhausen. Então é um jogo pra mim bem complicado, tá? De se trabalhar. E o Regensburg encabe numa derrota 3-0 pro Fortuna. Aqui, cara, eu não vou nem botar a pilha para vocês trabalharem no Leia, a pior equipe em campo, que as duas equipes são muito fracas defensivamente, tá? E mercado de gols, vou passar longe. Eu vou nem ver esse jogo aqui, só vou ver porque vai estar no horário das 8, né? Braunschweig e Paderborn, jogo pra mim que vai feder a gol. A equipe do Braunschweig não vem bem também na competição, já deu uma melhorada, mas é uma equipe que começou muito mal. Os gols não vinham acontecendo, é uma equipe que produzia bastante oportunidades, mas agora vai fazendo os seus golzinhos, né? Tem aí uma média de um pouco mais de um gol por jogo. O Paderborn é o vice-líder da competição. Dentro de casa, o Braunschweig tem 3 vitórias e 2 derrotas, não é um bom mandante. Fora de casa, o Paderborn não tem a mesma média como mandante, né? Não é um excelente visitante assim. Os últimos jogos do Braunschweig dentro de casa, perdeu para o Wolfsburg, que foi a DFB Pokal, bateu São Paulo, Karlsruhe e Nuremberg, e só empatou com Fortuna. Bem o Braunschweig. Fora de casa, o Paderborn bateu o Hansa 3-0, caiu para o Greutenfurt 2-1. O Greutenfurt está mal também na competição, né? Está na relegation ali. Opa. E um empate com o São Paulo e uma vitória para cima do Kaiserslautern. Jogo aqui não vou olhar muito pro match odds, não. Tá baixo, saúde do Paderborn, hein? Tá baixo. Pelos últimos jogos do Braunschweig dentro de casa, tá baixo saúde aqui. Mas não vou ficar de olho nessa correção de preço, não. Arminia e São Paulo. Esse jogo para mim também é um jogo para gols. O Arminia é o último colocado, né? É o time que caiu da Bundesliga 1 para a Bundesliga 2. Pega o São Paulo, que na temporada passada brigou até as últimas rodadas para promoção e não conseguiu. Dentro de casa, o Arminia tem 2 vitórias e 3 derrotas. Fora de casa, o São Paulo ainda não venceu. São 2 empates e 4 derrotas. Mas aqui eu vou ficar muito de olho nesse mercado de gols. Os últimos jogos do Arminia dentro de casa deu
mais gols contra o Karlsruhe, mais gol contra o Kiel, mais gol contra o Braunschweig e só não deu mais gols contra o Hamburgo. São Paulo fora, mais gols contra o Freiburg, mais gols contra o Braunschweig. Perdeu para o Regensburg 2-0, não deu mais gols e mais gols contra o Greuther Fürth. É isso. Championship, tem Sunderland. Tem Sunderland contra o Burnley. O Sunderland está começando a dar uma perigada. Tem 24 times, né? Não é possível que o Sunderland vai cair. Dentro de casa, esse time que me dá raiva. 2 vitórias em 7 jogos, só perdeu uma. Fora de casa, o Burnley é um bom mandante, né? Um bom visitante. Só perdeu uma em 8 jogos. São 3 vitórias e 4 empates. Que eu vou ficar de olho no Leia, a equipe do Sunderland. Só pra ver se ele vence. Gosto de fazer isso. Na Noruega, a gente tem Rankan contra o Strømsgodset. Devo pular esse jogo. Jogo de meio para baixo da tabela, né? O Rankan tá perigando ainda, né? Com o Sandefjord brigando aqui na relegation. E o odd contra o Vålerenga. Vålerenga que melhorou demais nessa reta do meio para o final da competição. Faltam 4 rodadas, são 12 pontos em disputa. Chega a 54, mas não deve brigar muito por vaga, né? Em competições europeias. Vou pular Noruega nesse dia. Na Holanda a gente tem o Feyenoord contra o Fortuna Sittard. O Feyenoord que mesmo na terceira colocação não vem fazendo bons jogos, não vem fazendo boas atuações, tá? Mas pega um time que é o 10º colocado. Confronta entre eles, tem a vitória do Feyenoord 3-1, uma vitória do Feyenoord 5-0, uma vitória do Feyenoord 2-0, a vitória do Feyenoord 3-1, uma vitória do Feyenoord 2-1. Tem que fugir muito, né? Tentar buscar um back aqui no primeiro tempo, ficar de olho no mercado de gols. O Valvik foi o time que subiu da segunda para a primeira, né? Não lembro desse time na primeira divisão. Tá em 7º, né? Tá bem. Pega o Ajax. Tem 2 vitórias, 2 empates, só perdeu 1. Um time que veio da segunda divisão. Não é ruim assim. E o Ajax só perdeu uma fora de casa. Quem foi? Será que mostra aqui contra quem foi que perdeu fora de casa? Perdeu para o AZ. O AZ que era líder, ou é líder? Cadê você? Geral. Não, já caiu. Tá em 4º. O AZ deve ter perdido a última rodada. Que eu lembro que o AZ era líder da competição. Fica de olho aqui no back Ajax, né? 1,25. Dá pra ficar de olho no back no primeiro tempo Ajax. E no mercado de gols. Será que dá pra golear? Ih, rapaz, será que esse time não é da meia da segunda, não? Porque tem 2 vitórias aqui de 1-0 e 5-0. Não lembro desse time jogando na temporada passada. Quanto sobe? Sobe 2 com relegation? Subiu o Volendam ou não? E vou procurar. Vou procurar depois. O NEC, acho que... Não, o NEC já tava. Excel subiu. Excel, tenho certeza que subiu. Vou procurar e vou botar aí nas mensagens. Primeiro comentário. Da onde que tava esse time? Achava que tava na segunda divisão, mas esses últimos jogos aqui me deixou em dúvida. Vamos lá. Pra não... jogos amistosos não tem nada. Real Madrid e Sevilha. O Real Madrid que já está classificado na Champions, pega um jogo fora difícil, né, contra o RB Leipzig. Tem que ver como é que, muito provavelmente, vai o time titular, né? Só o Courtois, que não está aqui, mas o time aqui está todo titular. Contra o Sevilha. Eu não gostei do Sevilha por enquanto nessa competição. Dentro de casa só tem um empate o Real Madrid, 3 vitórias e um empate. Fora de casa o Sevilha tem 2 vitórias e 2 derrotas. Os últimos jogos do Sevilha fora de casa, bateu o Mallorca 1-0, empatou com o Villarreal 1-1 e bateu o Espanhol 3-2. Deixa eu ver se tem um agregado aqui do Sevilha. O Sevilha não perde a 4 partidas, né? 3 pelo Espanhol e 1 pela Champions. Não perde a 4, não perde a 5 partidas do Sevilha. 1,33, tentar buscar um back Real Madrid aqui. Deixa eu ver os últimos jogos entre eles. Vitória do Real 3-2, vitória do Real 2-1, um empate 2-1, 2-2 na verdade, vitória 1-0 e Real Madrid 2-1. Os últimos 5 jogos, pelo menos aqui, vitória do Real Madrid. Terceira Liga da Alemanha, quem quiser ficar de olho, 1800 Munique. Eu comento direto aqui, né, que é um dos melhores times da competição. Pega o Wayne, que é terceiro, então um jogo bem complicado. Pode ser que dê mercado de gols. E o Elfsberg pega o Osnabrück. O Osnabrück caiu da segunda para a terceira. O Elfsberg é líder, o Osnabrück está em 13º. Olha, o Elfsberg, se eu não me engano, estava na 4ª na temporada passada, né? Foi o time que eliminou o Bayer Leverkusen. Pode ser que bata um back aqui, tá? Mas o time do Osnabrück não é tão ruim assim. Quem quiser também ficar de olho no mercado de gols. Na Ligue 1, o PSG jogou hoje, né? 3-0. Faltou um cartãozinho amarelo para o Ajax,
que foi o nosso binguinho do dia. A gente acertou PSG, mais gols, Mbappé, só faltou canto, só faltou realmente o amarelinho. Nottingham Forest e Liverpool, vou de back Liverpool aqui. O Nottingham Forest é um dos piores times da competição, muito provavelmente vai cair, né? O Leicester, que vem de vitória, já passou. Dentro de casa é o pior mandante, uma vitória e 3 derrotas. O Liverpool ainda não venceu fora de casa, mas melhorou nos últimos jogos. O Liverpool vem de vitória contra o West Ham 1-0. O jogo bem aberto, o West Ham até merecia um empatezinho, né? O Alisson pegou um pênalti. E vem de vitória para cima do City, um jogaço. Um 7-1 contra o Rangers, né? Melhorou demais o Liverpool. Dá para ficar aqui de olho nesse back, até no back no primeiro tempo, tá? E no mercado de gols também. O Liverpool pega quem na Champions? Pega o Ajax. Não sei como é que tá essa tabela, mas o Liverpool precisa pontuar aqui, se eu não me engano, tá? O Liverpool vem de vitória para cima do Ajax, não foi? Não, do Rangers, 2-0. 2-0, 7-1. 3-6-9. Tem 9 pontos o Liverpool. Tá bem, né? Na competição. Tá bem. Ah, vamos ver aqui, ó. Pegou o Napoli 4-1. Aí pegou o Rangers. Não, pegou o Napoli, pegou o Ajax, pegou o Rangers. Aí pega o Rangers de novo. Pega o Ajax e fecha com o Napoli. É isso aí. É tudo espelhinho. Então tá bem. Tem que realmente voltar. Não sei se o Liverpool vai ser campeão, então tem que bater aqui na Champions, né? Então dá pra ficar de olho. Everton e Crystal Palace, muito provavelmente eu vou pular esse jogo. Tenho feito pouquíssimos jogos das duas equipes, tá? Vou pular. City Brighton, o Brighton que perdeu, né? O Graham Potter pro Chelsea. Bem mal o Brighton nos últimos jogos que eu vi. Esse empate com o Nottingham Forest foi muito fraco. Deu padrão de back, mas a equipe não conseguiu marcar um dos piores times, né? De ceder situações de gol para o adversário. E vem derrota para o Brentford e para o Tottenham. Arrancou um bom empate com o Liverpool. Tava 2-0 esse jogo. Ficar de olho no back City, né? Não tem muito o que fazer. O City pega o Dortmund fora de casa, não é isso? Pega o Dortmund fora de casa, mas é classificado. Aqui dá até para pegar o golzinho do Haaland. Haaland vai jogar. Vambora. Pegar o golzinho dele aqui também e ficar de olho na goleada do City. Chelsea United. Chelsea bem, né? Com o Graham Potter mesmo. Não tem vencido o último jogo. Se eu não me engano foi um 0-0. Foi um 0-0 com o Brentford, mas melhorou demais, ó. Vinha de 5 vitórias seguidas. Bateu o Milan 2 vezes, bateu o Crystal Palace fora, Wolverhampton em casa e bateu o Aston Villa fora. O United, que vem de uma excelente vitória para cima do Tottenham, foi um massacre. Tinha empatado com o Newcastle, deu muito trabalho para bater o Omonia 2 vezes, né? Essa aqui em casa no Trafford com um gol no finalzinho. E uma virada. Cadê a virada? Aqui, ó. A virada pra cima do Omonia saiu perdendo no primeiro tempo. Esse jogo aqui pra mim é jogo pra ficar de olho num lay equipe do Manchester United. Tá? Mercado de gols acho que nem vai valer muito a pena. Premiership, a gente tem Heart of Middleton e Celtic. O Celtic no jogo passado do campeonato escocês jogou com time... Não tem os jogadores aqui. Jogou com time misto. E mesmo assim conseguiu, se eu não me engano, golear. Ó, foi um 6-1 contra o Bayern. Só que pega o Shakhtar Donetsk lutando por vaga na Europa League. Tem que ver como é que vem o time do Celtic. Se vier com o time titular, vou ficar de olho no back e no mercado de gols. O Rangers acho que não briga mais por nada na Champions, né? O grupo é difícil, que é o grupo do Ajax, Napoli e Liverpool. Muito provavelmente vai dar foco aqui, até porque tem que pegar o Celtic. Pega o Livingston, que é o 6º colocado. Ficar de olho num back aqui no primeiro tempo do Rangers e no mercado de gols. Primeira Liga, Sport em Casa Pia. Essa cotação é baixa, hein? 1,28 para o Sport. O Sport que perdeu os 2 últimos jogos pro Olympique de Marseille. Vinha com 6 pontos, né? Bateu o Frankfurt fora 3-0. Uma excelente vitória para cima do Tottenham 2-0. Aí ganhando o jogo, né? Teve aquela atrapalhada da zaga inteira, do goleiro e da zaga. Perdeu 4-1 com expulsão e voltou a ter um expulso contra o Marseille. Então tá praticamente ali na briga, né? Porque quem tem mais pontos ali deve ter 9 pontos, se eu não me engano. Então precisa demais vencer esse jogo aqui contra o Tottenham fora, ou pelo menos pontuar. Pode ser que venha com um time um pouco misto para cima do Casa Pia. E o Casa Pia que foi o time... Não tem escalação. E o Casa Pia foi o time que veio da segunda, dominando a segunda divisão, tá em 4º, cara. Então
essa cotação aqui é bem baixa do Sport, tá? Pode até vencer o Sport, mas dá para ficar de olho aqui numa correção de preço. Deixa eu só ver o Casa Pia fora de casa. Ó, não perdeu o Casa Pia ainda. 3 vitórias e um empate. Dentro de casa o Sport tem 3 vitórias e uma derrota. Bora, deixar a Série A e a Série B por último. Série A italiana, Salernitana e Spezia, eu vou pular. Milan e Monza. 1,40 pro Milan, que tem um jogo também na Champions. Pega quem? Pega o Dinamo Zagreb fora, precisando pontuar a equipe do Milan. Milan que vem de 2 derrotas pro Chelsea. Em casa 2-0 e fora 3-0. Ali uma derrota pro Napoli 2-1. Então vamos lá. Começou empatando só, tem 1 ponto. Venceu 3-4. Tem 4 pontos o Milan. Será que briga ainda por Europa League? 1,40. Rafael Leão joga? Origi, Brahim Dias, Rebic, Júnior Messias. Não. O time é um pouco misto aqui, hein? O time é um pouco misto. Pega o Monza. Monza que veio da segunda também. Qual a posição do Monza? 14º. Monza fora. Já venceu uma vitória, empate, 3 derrotas. Será que dá para pegar um back Milan aqui? Ficar de olho. Marcar de gols? Não, pode segurar, né? Milan fizer 1-0 ali, pode controlar o jogo. Fiorentina e Inter. A Inter pega Vitória Pilsen dentro de casa. Se vencer, tá classificado. Aqui contra a Fiore, será que vai com o time titular? Fiore que não vem bem no campeonato italiano, né? Nem no campeonato italiano, nem na Europa League, velho. Dzeko, Lautaro, time titular. Se vier com o time titular, vou ficar de olho no Lei aqui, a Fiorentina e no mercado de gols, tá? Vamos ver, analisar aqui o começo, se realmente a Inter tá com o time titular. Na Suíça, ficar de olho só, que eu comento sempre, né? No ambas marcam, no mercado de gols aqui. Vamos ver se a gente consegue dar entrada ao vivo lá pro pessoal. Na Turquia, a gente tem um Fenerbahçe jogando contra o Başakşehir, jogo duro. Fenerbahçe é vice-líder, o Istambul é terceiro colocado, empatado quase em tudo, né? 18-10. O saldo de gols do Fenerbahçe é bem maior. Dentro de casa, o Fenerbahçe não perdeu, 4 vitórias e um empate. Fora de casa, o Istambul também não perdeu, 2 vitórias e um empate. Não vou nem ver os últimos jogos, porque mudou muito o time do Fenerbahçe com o Jorge Jesus, né? Boas contratações. Que eu vou ficar de olho num Lei a pior equipe em campo, de preferência o Lei ao Başakşehir e no mercado de gols. Na Áustria, a gente tem o Salzburg jogando contra o Stuttgart. O Salzburg pega quem? Na Champions. Pega o Chelsea dentro de casa. O Salzburg vem de um empate 1-1. Um empate com o Chelsea a 2 pontos. Vitória para cima do Zagreb foi a 5. E o empate foi a 6. Tá bem, deve estar em segundo o Salzburg aqui, né? Será que vem o time titular? O Salzburg? Pega o vice-líder. Deixa eu ver jogadores, se tem alguma coisa. Não tem. Cara, aqui, se vier com time misto, dá para ficar de olho nessa correção de preço aqui do Salzburg, hein? Pode ser que o Salzburg venha com time misto para jogar contra o Chelsea com força máxima. Beleza? Fechando a Europa, Série B. Vamos ver o que vale a pena ainda na Série B. Ituano e Sampaio Corrêa. Quanto é que tá o jogo do... Tão a 1 ainda? Patrícia, tão a 1 ainda? 1-1 ainda o jogo entre CRB e Operário. O Operário vai sendo rebaixado. Com a vitória da Chape hoje. Precisa demais o Operário vencer, senão adeus. Aí só vai faltar uma vaga, né? Entre CSA e Chapecoense. O Novo Horizontino também precisa abrir um pouco o olho, né? A Chape foi a 42. O Novo Horizontino está em 16º. Ainda tem uma vaga para 3, né? Também se foi embora. Ituano dentro de casa tem 51. Se ganhar vai 54. Mas o Vasco provavelmente vai bater o Criciúma. O Sampaio, se vencer, vai a 52. É um jogo aqui para mercado de gols, né? Quem tiver na frente do placar, quem tiver atrás do placar vai bater o desespero. E é a última chance aqui para ainda lutar pelo G4, tá bom? Londrina e Sport é jogo para Lei Londrina. Londrina já não joga mais por nada, né? Tropeçou demais o Londrina nas últimas rodadas. O Sport é a equipe que briga com o Vasco. Deu mole o Sport no finalzinho, né? Aquele pênalti que foi pênalti. Não entendi a demora do VAR. Foi muito pênalti. Mas o Sport vai ter um problema nesse final, que é jogar sem a sua torcida. O Sport ganhando vai 56, empata com o Vasco, mas o Vasco joga contra o Criciúma, muito provavelmente vai ganhar. O jogo para mim aqui é Lei Londrina e mercado de gols, caso o Sport não esteja com resultado favorável. Vasco Criciúma, para mim é back Vasco, tá?
E também ficar de olho no mercado de gols, caso o Vasco não esteja com resultado a seu favor. O empate pro Vasco aqui, 57, ele nem chega a ser ruim. Porque, se eu não me engano, o Vasco tem mais um jogo dentro de casa. Mas, cara, é melhor ganhar logo, né? Pra espantar logo isso. Pega o Criciúma, pega o Sampaio depois. Né? Imagina. O Vasco não vence, vai a 57. O Sampaio vence, vai a 55. O Sampaio vence o Vasco, passa o Vasco na última rodada. E o Sampaio joga a última rodada em casa, né? Deixa eu ver. O Sampaio Corrêa fecha em casa com Londrina, que não joga mais por nada. Acho que precisa vencer esse jogo, hein? Bahia e Vila Nova. O Bahia também precisa vencer. O Bahia só tem um ponto a mais que o Vasco. O Vila Nova não luta mais por nada, né? O Bahia é um dos melhores mandantes da competição. Só perdeu 2, venceu 12. Peck Bahia, né? Se o Bahia tiver... Bahia vencendo 42, ó, com 18 rodadas, né? Se vencer aqui, é o terceiro melhor mandante. Que pra mim é cara de Beck Bahia. Série A do Campeonato Brasileiro. Bragantino e Atlético Paranaense. Atlético tem que abrir o olho. Comentei isso há um tempo já, né? Venceu o último jogo, Curitiba. Tem que se manter aqui na 6ª posição. Não é garantida a Libertadores, não. 6, 7, né? Se mantendo. Porque vai abrir uma vaga. Abre 2 vagas, na verdade, né? A Copa do Brasil do Flamengo. A Libertadores, Atlético e Flamengo vai até a 8ª posição. O Atlético já tá quase garantido ali no G6, G8. O Bragantino com 38 pontos. A 7 do Cuiabá. Não vai cair o Bragantino, mas 5 do Santos. O Bragantino vai ficar ali no meio de tabela. Sem Sul-Americana. Vergonha pra Braga, né? 2 a cotação do Bragantino. O cara vai ficar de olho no Beck no primeiro tempo. Até tirar esse Beck favorito aqui. Ficar de olho no Beck no primeiro tempo. Por quê? A equipe do Bragantino é uma equipe muito forte no primeiro tempo. Mas cai muito rendimento no segundo tempo, tá? Quando eu comento o Beck no primeiro tempo, eu não entro a vitória do Bragantino no primeiro tempo, tá? Eu entro a vitória do Bragantino no jogo inteiro. O problema é, se o Bragantino não vencer o primeiro tempo, eu fecho a minha posição. Porque, teoricamente, vai ser uma correção pequena ali, tá? Não vai ser uma correção tão grande. E se passar do segundo tempo, se for ali com 5, 10 minutos, essa odd vai corrigir muito mais rápido, tá bom? Então, o back primeiro tempo que eu falo aqui, você entrar na vitória no jogo da equipe, tá? Mas só para o primeiro tempo, beleza? Mercado de gols aqui, não sei se vai ser um jogo tão aberto não, tá? Tenho minhas dúvidas. América Mineiro e Flamengo, aqui eu venho para trabalhar lei equipe do Flamengo, né? O Flamengo já foi campeão da Copa do Brasil agora, uma bela final contra a equipe do Corinthians. O Flamengo vai poupar muito seus jogadores para a final da Libertadores, que é a semana que vem, né? Dia 29. E tem muitos jogadores ali machucados, né? O Arrasca com Rogia, o Felipe, o Thiago Maia com lesão no joelho, o Vidal com problema no tornozelo. Então aqui acho que o Flamengo tem que começar a poupar realmente jogadores para essas rodadas. Não tem como chegar no Palmeiras, né? São 13 pontos. E o América Mineiro briga ali pela 6ª colocação, né? Para se manter pelo menos ali no G8. Então dá para ficar de olho nesse lei Flamengo aqui. Santos e Corinthians. Aqui o Corinthians, né, precisa pontuar, precisa ficar entre os 4 primeiros para se manter via direto, né? Via Libertadores direto. Melhor passar o Flamengo, né, do que garantir aqui, vai que o Atlético, sei lá, vença o Bragantino, o Corinthians não vença, perca pro Santos. Tem muita rodada aí, né? Vão faltar 6 rodadas depois. O Corinthians tem que se manter no G4. Até porque a gente tem a aposta do Corinthians no G4. G4 e G6, mas G4 a gente binga bem. O Santos deu uma melhorada, né? Como mandante. São 8 vitórias. Os últimos jogos do Santos como mandante no Campeonato Brasileiro. Bateu o Juventude 4x1, perdeu para o Atlético Mineiro 2x1, bateu o Atlético Paranaense 2x0, perdeu para o Goiás 2x1 e bateu o São Paulo no Clássico 1x0. O Corinthians fora vem de empate com o Juventude, derrota para o América Mineiro e empate com o São Paulo. Aqui eu vou ficar de olho no Leia, a pior equipe em campo, de preferência eu leio o Corinthians. Só que o Corinthians tem a necessidade de vencer, né? Até para dar uma resposta ao seu torcedor. Acho que a cotação do gols deve estar interessante. Ó, 1,50. 2,60, cotação interessante. Dá para buscar um limite ali com tempo bem abaixo, tá bom? Ficar de olho aqui também. E Palmeiras e Avaí, né? Chovendo uma olhada, tentar pegar um back Palmeiras, mercado de gols, goleada, tentar fazer tudo. Se o Palmeiras não golear esse jogo aqui, eu vou ficar bem espantado. O Palmeiras pode manter de novo 8 pontos, faltando 5 rodadas, né? Muito difícil de tirar.
E com o time ainda, o Palmeiras, se eu não me engano, no próximo jogo pega o Atlético Paranaense, que vai poupar o time, né? Ó, pega o Atlético Paranaense, que vai poupar. Então, são 2 rodadas importantíssimas para o Palmeiras vencer as 2, botar 6 pontos. O Palmeiras vem de 2 empates na competição, para o Atlético Goianiense e para o São Paulo. Aqui o São Paulo com 2 a menos, né? O Abel Ferreira provou do próprio veneno. E é isso, bastante jogo para a gente trabalhar. Boa sorte a todos, tá? Mantenham gestão. Muito jogo para ver. Não fique vendo só gráfico, não fique vendo só estatística, não fique analisando o que o robô tá mandando, não. Tenta analisar você o jogo, tenta ver se o jogo tá aberto. De preferência, quem é do meu grupo VIP, acompanha lá nossas entradas, nossa análise. Quem é do grupo Free também, quem não é do grupo Free, tem um link na descrição aí do vídeo para vocês entrarem, tá? A gente faz algumas entradas lá, faz algumas análises lá. Um grupo bem interessante, que várias vezes eu fico mandando lá as entradas do VIP e venho lucrando bastante, tá bom? E que seja um dia positivo para todo mundo. Valeu, abraço!